22 a 27 de abril acontece aqui em Botucatu a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Hipertensão. No primeiro dia desse evento já ocorreu uma ação de conscientização aqui na Câmara. O médico cardiologista da FMB, o Dr. Danielis Fusco, veio aqui à Tribuna Livre para falar desse assunto tão importante. E é importante porque, como você falou na tribuna, né? 3 a cada 10 adultos são hipertensos, é um número expressivo. De fato, a hipertensão ela é muito prevalente, é muito comum, né? É uma das doenças crônicas mais comuns que existem. E além de ser muito comum, é bastante grave. Então, 25% das pessoas morrem por doença cardiovascular. E a hipertensão é a grande causadora de doença cardiovascular. Então é fundamental que as pessoas saberem, né, do diagnóstico de hipertensão e procurarem o cuidado para evitar, então, a longo prazo, o aumento desse risco, né, de doença cardíaca. Quais são os maiores riscos da hipertensão, então? Olha, as duas doenças que decorrem da hipertensão, que são causas de morte, são o infarto do miocárdio, né, que é causado pela obstrução de uma artéria do coração, e o AVC, o derrame cerebral, onde geralmente o mais comum é causado por obstrução de uma artéria no cérebro. Tá? Além disso, o prejuízo do funcionamento do rim pelo excesso de trabalho advindo da hipertensão causa também insuficiência renal, que pode levar o paciente à diálise, né? E também isso é uma causa importante de morte. E outro número também expressivo que você citou, né, é que você falou assim, das pessoas hipertensas, só 50% tem consciência que são hipertensos e desse número só 25% trata. Então falta conscientização ou diagnóstico. No final é importante mesmo uma semana para se debater esse assunto? Justamente, falta educação, basicamente, né? Então, as pessoas elas não são conscientizadas da importância de terem medida a pressão arterial. Tá? Isso deve ser feito de rotina, principalmente naquelas pessoas que têm mais idade, nos idosos, então, mas desde os 30 anos, naqueles que têm familiares hipertensos, isso deve ser uma rotina anual, pelo menos, todo ano, né? Ela deve visitar o serviço de saúde para ter aferida, medida a pressão arterial e, eventualmente, se ela conseguir, né, ter na própria casa um aparelho regulado, então a cada ano tem que fazer uma certa regulagem, que meça a pressão arterial. Esses aparelhos que se compram em farmácia, geralmente também funcionam como monitores. Há alguns sintomas que possam servir de sinal para essas pessoas? Então, esse é um problema que de fato, interessante, porque as pessoas que têm hipertensão, elas geralmente não têm sintoma nenhum. Tá? Então, elas podem ficar anos com a pressão alta, 5 anos, 10 anos, 20 anos, sem ter sintoma nenhum de hipertensão. Tá? A minoria, então, que tem algum sintoma, pode aparecer como dor na cabeça, então principalmente na região da nuca pela manhã, tonturas, sangramento do nariz, entre outros, mas a maioria dos sintomas são inespecíficos, às vezes palpitações no peito, tá? E nem sempre ocorrem. Então, aqueles indivíduos que às vezes são assintomáticos, não sentem nada, podem ter como primeiro sintoma, eventualmente, essas doenças mais graves que eu citei, né? O infarto e o derrame. E além do tratamento, que é importante justamente para evitar essas consequências mais graves, é importante falar também da prevenção, né? Como os hábitos estão relacionados à hipertensão, é possível evitar por meio de uma alimentação saudável, de uma vida ativa. Pode dar essa dica para o pessoal? Muito bem. Então, o que ocorre, né? Quando se fala em tratamento de hipertensão, todo mundo já pensa em medicamento, tá? Mas, de fato, assim, quando a pressão ela não é muito elevada, né? Quando tem um estágio de hipertensão inicial, o tratamento é a própria mudança do estilo de vida. Tá?
Então, basicamente, é deixar o sedentarismo, né, praticar atividade física. Então, desde aquelas atividades do cotidiano, de arrumar a casa, né, como atividade de fato de exercício. Geralmente um exercício como caminhada, andar de bicicleta, né, pelo menos meia hora por dia. E até pode ser dividido isso, 15 minutos pela manhã, 15 minutos à tarde, né? Então não tem muita desculpa para a pessoa deixar de fazer atividade física, tá? Aqueles exercícios de resistência também para criar força muscular é bom fazer também pelo menos 2 vezes na semana, né? Perder peso com isso, então gastar mais energia, né, para manter o peso adequado, tá? E a dieta deve ser saudável, então principal, evitar excesso de sal, né? O brasileiro consome 2 vezes mais sal do que é o limite considerado normal, tá? Então, lembrar que não é só o sal de cozinha, né? São aqueles temperos, né, industrializados que contêm sal também, que elevam a pressão arterial. A dieta ela deve ser rica em fruta, né, que é uma coisa que as pessoas deixam de consumir, né? Então, antigamente as pessoas consumiam mais coisas naturais, como frutas, legumes, verduras. O acesso hoje em dia é um pouco mais difícil para isso e talvez por isso as pessoas deixem de consumir isso. Evitar o excesso de carboidratos e aquelas gorduras que são as insaturadas, né, que são aquelas preparadas, industrializadas, né, que não são gorduras naturais, tá? Mesmo as naturais é bom evitar, não pode ter excesso, mas essas industrializadas é pior ainda. Então, no geral, buscar uma vida mais saudável e qualquer dúvida, qualquer sintoma, procurar um atendimento médico. Justo, e assim, a partir do momento que a pessoa começa a tratar a hipertensão arterial, esse tratamento ele deve ser contínuo, né? Então, com o uso do medicamento, né? Então o que ocorre muitas vezes é que a pessoa mede a pressão e naquele dia a pressão está normal, e aí deixa de tomar a medicação que foi prescrita pelo médico. Isso não é um hábito normal, né? Então o medicamento muitas vezes atua para prevenir que essa pressão se eleve nas horas, nos dias subsequentes. E deixar de tomar a medicação não contribui para esse controle, tá? Então, se eventualmente for notado que a pressão está bem controlada, né, e como eu disse, o controle, né, ótimo seria ela ficar menor que 12/8, né, nem todo paciente que é hipertenso precisa necessariamente chegar a isso, né, mas essa seria a meta ideal, tá? Então, isso poderia variar um pouquinho de um indivíduo para outro, tá? Mas se ela chegar nesse patamar, nesse nível, né, então tem que discutir com o médico antes de parar de tomar o medicamento, caso seja indicado, então, parar a medicação. Não tomar por conta própria essa decisão de parar de tomar a medicação e não deixar de praticar esses hábitos saudáveis, então. Então, se preocupar em reavaliar uma vez diagnosticada a hipertensão. É isso aí, obrigada pelas informações, conscientizando a população sobre a hipertensão nessa semana de prevenção e combate, aqui também no Direto da Sessão.